Bonitinho e bonitão, nós vamos falar de um assunto que merece ser analisado com cuidado. As cirurgias para os olhos. Você sabia que elas estão sendo cada vez mais procuradas, tanto para doenças que comprometem os olhos, como catarata, ceratocone, glaucoma, quanto para a correção, no caso de vista cansada, ou presbiopia? E a sua consulta médica de hoje vai ser com, seguramente, o mais festejado oftalmologista do nosso país, que vai abordar esse assunto nos mínimos detalhes, como uma verdadeira lupa. Recebo o meu querido amigo, Dr. Marcelo Cunha. Fala, não se levante, né? Imagina. Bom estar aqui de novo, que bom, um prazer. Obrigado. Marcelo, eu queria muito falar dessa história dessas cirurgias, e mais aquela que você sabe, que eu perguntei tanto para você, que é a que me preocupa mais, né? A visão, eu acho que é o sentido que a gente mais percebe quando está sofrendo alterações. Na sua visão, como é que é a vista do homem moderno? Está mais exposta a problemas do que antes? Bom, eu não diria mais exposta a problemas, mas eu diria mais exposta a estresse, a excessos. O mundo se aproximou, tudo veio para perto. É o iPad, é o iPod, é o BlackBerry, todo agora é o tempo todo no meu consultório. Tem gente que eu estou conversando e ela está olhando para mim e está fazendo assim. Ela consegue ter uma dinâmica de responder o que eu pergunto e trabalhar com mensagem. E isso traz um desgaste enorme para os olhos, um cansaço para os olhos. Eu digo, nunca você estraga os olhos. Você não aumenta grau, não diminui o grau, os olhos não entortam, nada. O esforço visual não traz alteração anatômica aos olhos, mas traz sintomas. Então, ardência, sonolência, a sua produtividade cai um pouco porque aquilo te incomoda, e nada como uma boa noite de sono para tudo isso ser recuperado, não é? Quer dizer que o sono pode ser uma coisa, um efeito medicamentoso? Sem dúvida, para os olhos é um santo remédio. É mesmo? Dormir, deixar os olhinhos fechados, descansar, é fantástico. Mas você dorme tão pouco, trabalha tanto? Não, eu durmo bem, graças. Bom. Eu tenho um bom sono. Bom, vamos falar então dessas cirurgias que... essa era uma pauta que eu queria pedir, inclusive, para fazer, porque durante muito tempo eu perguntava para você, porque não é segredo, nós somos amigos pessoais, somos como irmãos e tudo, e eu tenho preocupação, porque aqui, ó, eu tenho óculos para ler de perto, daqui. Agora, muitas vezes eu perguntei, Marcelo, essa cirurgia de presbiopia, você disse, por enquanto não, por enquanto não, por enquanto não. De repente você abriu uma janelinha para mim, falando dessa história da presbiopia. E elas estão sendo cada vez mais procuradas. Elas são de fato eficazes? Você não sabe o que tem de gente hoje mandando e-mail para a gente por causa desse negócio, dessa pauta nossa aqui. É verdade. Eu diria assim, após os 44, 45 anos, o problema da presbiopia, não é, o da vista cansada, é uma coisa que tem gente que não consegue administrar emocionalmente. Mas é uma perda importante realmente da qualidade de vida. Tem pessoas que põem óculos para poder comer. Você não se vê no espelho, quer dizer, coisas básicas, não é? E você perde essa capacidade, não é? E sem nenhum motivo aparente, é uma característica anatômica do olho, que conforme a idade vai avançando, vai se perdendo essa capacidade. E nada como um bom óculos, que você tem o seu, eu tenho o meu. Claro. Algumas lentes de contato resolvem, mas o sonho sempre é tentar corrigir isso de uma forma mais definitiva. E as tentativas existem há mais de 20 anos com os lasers. O grande problema é que você melhora para perto com o procedimento cirúrgico, mas piora para longe. E era um contrassenso, você melhorar de uma coisa importante, porque é ler, mas piorava para longe. E agora, após muitos testes, muito acerto e erro, parece que está se chegando a um procedimento em que não há tanto essa condição de perda. O que fica para nós é o seguinte:
quanto tempo dura esse procedimento. Porque você não pode operar um órgão tão nobre como o olho em um procedimento que em 6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio, ele perde o seu efeito. O olho não se faz recall como se faz para carro. Você não vai operando. É um órgão muito delicado. Então, o que a gente tem visto, sim, se fazemos essas cirurgias para alguns casos, mas nesse momento a gente está acompanhando o segmento para ver a durabilidade. Mas está chegando. Eu acho que nós pegamos ainda essa condição. Bom, fico contente que se eu puder operar, eu vou achar muito legal, porque não uso para comer, mas para ler, se não for uma fonte grande como essa aqui, eu estou perdido. Uhum. Agora, a grande causa, essa é uma outra pergunta que eu tenho que fazer, porque é o que você, foi sua tese de doutorado, inclusive, né? Ceratocone, né? Que bom. O transplante de córnea, hoje no mundo, é mais em função do ceratocone mesmo, né? Principalmente nos países de primeiro mundo, onde a história de traumas e infecções não é tão alta, o ceratocone, que é uma deformação da córnea progressiva, que começa na adolescência e tende a se estabilizar, quer dizer, parar de piorar depois dos 30 anos, chama-se ceratocone, é hoje a maior causa de transplante de córnea. Provavelmente isto vai diminuir nos próximos anos. Por quê? Porque existem alguns procedimentos muito bacanas para segurar esta progressão. Então, um deles, por exemplo, chama-se crosslinking, é um banho de luz de cobalto que reage com um produto, que é a riboflavina, você conhece bem essas terminologias todas, e isto enrijece a córnea, endurece as fibras da córnea. E você então segura um pouco, retém esta progressão. Isso é uma coisa fantástica, que tem trazido ótimos resultados. É relativamente novo, isso tem uns 4 anos mais ou menos no mundo, e está sendo muito bem aceito. E inúmeros outros pequenos procedimentos, anéis que se implantam na córnea para deixá-la mais regular. Os transplantes hoje não são mais completos, em que você trocava toda a córnea. Ah, não? Você troca agora apenas um segmento da córnea. E no ceratocone, o segmento pior é o da superfície. Então, o posterior, que é o que inclusive leva à rejeição, você não troca. E com isto, pelo menos a complicação de rejeição é bem menor. Deixa de haver na realidade, não há. O que é fantástico. E essa questão de transplante, como é que está atualmente? Então, o Brasil hoje é primeiro mundo em termos de transplante de órgãos, eu diria. Falando especificamente de córnea, é uma coisa fantástica. O que os grupos que cuidam de conseguir córnea, preservar córnea e distribuir fazem no estado de São Paulo, merecem um prêmio. Nós saímos de uma fila de 2 anos, 3 anos, para um tempo de espera de 2 semanas. Que maravilha! Não, é absolutamente fantástico. Maravilha! É um trabalho muito dedicado, um trabalho difícil. Você sabe que você pedir uma doação para uma família, não é? Num momento de perda, é duro. Uma coisa muito complicada. É duro. Eu já precisei fazer isso, já fiz isso no meu treinamento. E realmente, assim, o estado de São Paulo, pelo menos, é comparável com qualquer país de primeiro mundo. E catarata? Tem alguma coisa nova com catarata? Bom, catarata já teve muita coisa nova, não é? Não vou dizer da época do meu avô, mas se eu puder pegar a época do meu pai, como ele fazia, a evolução foi fantástica. Não é? Você sai de um corte que você abria metade do olho para um corte de 2 milímetros. 2 milímetros? 2 milímetros. Você dava vários pontos, hoje você nem dá mais pontos. Eu digo nos casos normais, não é? Nas coisas que caminham bem. O perfil das lentes em que você substitui, não é? O cristalino, opaco, por uma lente. Essas lentes evoluíram muito hoje. Tem lentes que corrigem para longe e para perto, tem lentes que conseguem corrigir pessoas que têm astigmatismo. Agora estão lançando um laser que vai fazer uma parte da cirurgia, uma pequena parte,
e os estudos ainda estão começando, mas de repente esse procedimento vai poder ser feito a laser. Tudo é muito frustrante para quem é cirurgião como eu, essa tentativa de substituir, não é? A nossa experiência, o nosso conhecimento por uma máquina fazendo. Ah, mas você vive em congresso e tudo, você sabe operar essas coisas todas. Mas faz parte do progresso. E assim, a oftalmologia, eu diria brasileira, tem uma posição no mundo de total destaque. Hoje, tudo que se faz fora, se faz aqui. E existe um grupo grande de médicos em vários estados brasileiros, tremendamente preparados para resolver os problemas possíveis, não é? Em oftalmologia. E glaucoma? Por que glaucoma? Você me disse uma vez que é uma doença muito perigosa. Eu pessoalmente conheço um menino que me chama de tio, que é menino, já é um adulto e tal. Eu peguei no colo esse cara. Ele nasceu com glaucoma congênito, que é o Dudu, filho do Roberto. Sim, lógico. Peguei um moleque e ele hoje é um deficiente visual total. E a coisa foi o glaucoma congênito. Mas não tem um jeito, Marcelo, de se acertar isso, de se operar? Eu tenho um baixista amigo meu, que é da banda do Léo, que também, coitado, não tem jeito e faz um monte de coisa, tratamentos e tudo, e não... Quando é que vão resolver essa história? É que assim, existem vários momentos em que você detecta esse glaucoma. O glaucoma congênito, quer dizer, em que a criança, o bebê, nasce com glaucoma, realmente ainda é muito complicado, porque as alterações começam intrauterina. Quando nasce, o olho já nasce com uma deformação enorme. Ah, é assim? Já nasce. Agora, o glaucoma em que atinge a grande maioria das pessoas, que é o chamado crônico simples, o grande problema dele é a detecção. Porque ele não causa dor e a perda de visão, ela é de fora para dentro. Então, o seu campo de visão vai se restringindo assim. Entendo. Então, você não quando a perda é central, imediatamente você vai buscar auxílio, porque você acorda, está tudo embaçado. E no glaucoma, não. Então, se você não detecta, você, quando vai tratar, você, às vezes, muitas vezes, só tem um tubo de luz. E você não regenera fibras nervosas, que são as que são destruídas no glaucoma. Agora, hoje, faz parte da consulta oftalmológica normal medir a pressão intraocular. Você mede a pressão intraocular, investiga história familiar, que tem alguma importância. E assim, há alguma coisa há alguma ligação genética, hereditária. Tá. Então é importante, quem tem assim 2 irmãos com glaucoma, o pai com glaucoma, sempre que for um oftalmologista, comentar, não é? Existem raças mais propensas ao glaucoma. Os negros, por exemplo, são mais propensos. Mas hoje existem assim colírios fantásticos que controlam muito bem a pressão. Cirurgias que também funcionam bem, e como tudo, é prevenção. É você ir ao seu médico e ocasionalmente medir a pressão do seu olho. Essa história do pós-operatório, que é uma coisa tão rápida, só uma curiosidade, né? Porque é uma pauta importante e tudo, mas eu não tenho como esconder. Marcelo é como meu irmão. No dia nós estávamos saindo para ir para a casa dele na praia, eu fui para o centro cirúrgico e ele não saía. E aí me disseram, não, ele está na 28ª intervenção cirúrgica. Ele operou 28 olhos num dia. Tudo bem, mas eu fico imaginando o seguinte, Marcelo, o pós-operatório. O que você indica no pós-operatório? O que a pessoa tem que fazer? Porque o cara sai de lá enxergando, aí ele vai esquecer, né? Não, então, é assim, esse foi um dia excepcional, não é? Mas é assim, lógico que o pós-operatório da maioria das cirurgias ficou muito mais leve, muito mais suave. O índice de infecção diminuiu, porque você diminuiu os cortes, as incisões, as agressões ao olho. E eu costumo dizer, tudo é muito moderno, você vai receber um tratamento altamente diferenciado, mas eu estou operando um olho humano, que é propenso a ter suas complicações.
Então, Não só humano, eu operei agora meu cachorrinho, a Dini, você sabe. Foi operar a catarata. Ficou cega, não adiantou nada a cirurgia. Ficou todo danado. Eu já operei alguns cachorrinhos também. Mas eu digo, assim, um pouco de cautela. Não muita, evidentemente, mas primeiro, usar os colírios. Isso é fundamental. Hoje os colírios são importantíssimos no combate à infecção, no combate à inflamação, que é o que acontece. Agora, o comportamento físico é que a gente libera mais rapidamente. Isso foi uma evolução. Eu ia fazer curativo com meu pai, o paciente ficava na cama, sentado após catarata, deitado, sem poder mexer a cabeça, 3 dias. Se ele fizesse qualquer movimento maior, aquilo ia tudo embora. E hoje a pessoa sai de olho aberto, conversando. Então, são evoluções, né, Rony? E graças a Deus para coisas boas. Marcelo, meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Olha, é uma dificuldade sempre trazer você aqui, porque você não está em lugar nenhum, trabalha o tempo inteiro, viaja para congresso. Isso para mim foi uma sorte que você estivesse hoje comigo aqui. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Imagina. Olha, doutor Marcelo Cunha, ele tem falou em hereditariedade, o avô dele, oftalmologista. O pai dele, oftalmologista, ele, oftalmologista, a mulher, oftalmologista e as filhas, oftalmologistas. Quer dizer, será que o cara sabe alguma coisa? Obrigado, meu irmão. Uma honra, Rony. Imagina, Marcelo Cunha, a referência da América Latina em oftalmologia, que nos visita hoje. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Beijo, obrigado. Vê se não foge, puxa vida.